Medo é um vício? Não. Medo é um instrumento de Deus. Por incrível que pareça. Se sou eu que digo isso, eu digo agora, mas os nossos antepassados, principalmente os incas, avaliaram o medo como um fator importantíssimo do crescimento da evolução humana. Então, se não tivéssemos medo, não teríamos com que necessidade nenhuma de superar nada. Pensa. É verdade. Assim como se não tivéssemos a doença, não nos preocuparíamos com a saúde. Assim como se não tivéssemos a luz, só viveríamos no escuro. E todos acreditariam que era só aquela espécie que conseguiria, que existia só a sombra. Então, uma coisa depende da outra. O medo é uma ferramenta, assim eu percebo, diante da minha vida, da minha trajetória, de atender pessoas há mais de 28 anos, eu vejo que toda vez que uma pessoa sente medo, reconhece o medo, dá nome a ele, ela consegue passar para um outro anel de evolução. Quando ela não reconhece o medo e não confronta ele, ela permanece girando em círculos sobre a mesma roda. Então é como se Deus dissesse, vamos dizer assim, vou enviar um auxiliador para vocês, para que vocês possam, através desse auxiliador chamado medo, aprender a acender a luz interna e ver o tamanho do potencial que vocês têm. Em compensação, caso vocês não consigam acender a luz interna, o que vocês vão fazer, infelizmente, é culpar o outro pelos seus próprios medos. Mas é um caminho. Eu vou culpar o outro durante muito tempo se minha consciência alterada estiver. E vou ver até que num dado momento não adianta culpar o outro. Ou eu tomo uma atitude ou eu tomo uma atitude. Então o medo, mesmo que demore a minha atitude, ele foi um contribuinte para a minha mudança. Então o medo é uma, eu diria, medo é uma ferramenta que Deus criou para que a gente conseguisse, nos períodos da vida, adquirir as consciências necessárias para se transformar num bom homem e numa boa mulher. Eu daria esse conceito para mim. Mas existem pessoas que podem ficar viciadas no medo? O medo não tem o dom de viciar. O que acontece é quando as pessoas não aprendem a escolher. Por exemplo, a pessoa tem um hábito de ter medo de altura. Né? É um medo comum, o medo de cobra, que tem até nome, né? Medo de aranha, tem um nome disso. São medos que, por algum motivo na vida, experiência nessa vida ou em outra, nos traz uma memória de morte, uma memória de dor, qualquer memória assim. Né? Então isso se chama trauma. Então o medo produziu um trauma. A cura é no trauma e não no medo que viciou. Né? Então, o quanto o meu medo é fruto de um trauma, eu preciso descobrir qual é o trauma para sanar esse trauma, trazer clareza a ele. Ele está acontecendo agora? Não. Aconteceu no passado? Aconteceu. Você morreu? Não. Levar você a enxergar a realidade daquele trauma. E com isso tem uma parte do cérebro que, quando temos um trauma, ela fica mais escura, acinzentada. Nós vamos começar a dar movimento ali e a gente entra num equilíbrio normal, onde aquele trauma produzido por algo que estava potencializando aquele medo, sumiu o trauma, sumiu o medo. Agora, outros tipos de medo, como, por exemplo, medo de ficar sozinho, medo de não ter filho. Isso não é trauma? Não. Isso é fruto de realidade objetiva ou de uma realidade imaginária? Imaginária. Então, se é uma realidade imaginária, esse medo tem uma função. A função de te trazer para a realidade objetiva. Então, ele não é um vício, ele é um caminho. A pessoa consegue curar um trauma sozinha? Ela precisa de ajuda? Não. Hoje, a neurociência diz que a melhor forma de você sanar, curar, dissipar qualquer trauma, desde um dos traumas mais fortes da vida, que, por exemplo, o trauma da guerra. Você participar de uma guerra, ver seus pais morrerem na guerra, ser perseguido pela guerra, aquele barulho da bomba o tempo inteiro numa guerra, isso é um trauma de uma criança, por exemplo. Né? A superação dos traumas hoje é comprovado que é muito mais rápido do que qualquer remédio quando você se vincula a outro ser humano e compartilha. Então eu digo que para você buscar a cura de qualquer trauma, não se isole, por favor. O isolamento é o fortalecimento de qualquer trauma. Então, ou você busca alguém que você confia, ou busca um terapeuta, ou busca um psicólogo, ou busca um amigo, mas sempre busque outro ser humano para compartilhar o seu trauma.
é necessário, o ser humano precisa de vínculos para sair dos traumas. Então, uma ajuda psicológica, um acompanhamento é bastante, eu digo que é mais importante do que qualquer remédio. Então, o fato de botar isso para fora... Com certeza, você divide a dor. E você vai ter do outro uma visão diferente da tua dor. Sim, é verdade. E essas visões diferentes tira você de um foco só. O foco do isolamento, o foco do desespero, o foco da agonia. Então, quando você amplifica o seu foco através de vínculos com o ser humano, você vai sarando os seus traumas. E é importante para quem, por exemplo, está vivendo um trauma e está compartilhando, estar atento para não passar... Não sei nem formular essa pergunta. Passar do limite onde o trauma ficou curado e realmente foi sanado. Porque quando a pessoa ela busca o outro para compartilhar, ela está dividindo a dor. E se a pessoa passa a se vitimizar? O nome disso é dependência emocional. Né? Então, as pessoas acabam criando uma dependência emocional no sentido de, caramba, eu nunca fui tão bem tratado, nunca se preocuparam tanto comigo. Então, se eu sarar, e se eu me curar, e se eu disser que tá tudo bem, e se eu sorrir, e se eu quiser desfrutar a vida, eu vou ser abandonado, não vou ser mais cuidado. Então, é claro que existe o risco de você curar um trauma e criar uma dependência emocional, evidentemente. Mas entre um trauma e uma dependência emocional, vamos então partir para a dependência emocional, depois a gente cura ela, né? Mas pelo menos a gente sai da sombra absoluta. Então eu poderia dizer que isso é até um estágio, vamos dizer, sair do trauma para dependência emocional é uma evolução. Poderíamos dizer a nível de dor e de estagnação que sim. Mas se a pessoa estiver sendo tratada por um psicólogo, por um terapeuta, devidamente credenciado para tal, obviamente essa percepção vai ser vista. Uhum. E no momento correto vai direcionar aquela pessoa a não só ficar com uma pessoa, mas sim com muito. Então, relações sociais é importante, né? Então, quando se vê uma dependência, eu creio assim, tá, pessoal? Quando algum psicólogo, terapeuta, qualquer pessoa que trabalhe com o ser humano perceba que aquele outro criou uma dependência profunda emocional com ele, está na hora de dar alta. E que ele procure um outro profissional para que ele possa ser um ser livre, né? Assim eu sinto.